Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, a Codificação, e o livro é O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte desta obra, que vai tratar dos exemplos, mas no capítulo 1, Kardec aborda sobre o momento da passagem, ou seja, aquele exato momento em que desencarnamos e nos desligamos do corpo físico. Hoje nós vamos para o item 8, e Kardec diz que o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade nesse desligamento do corpo físico, que vai ficar, e do corpo espiritual, que acompanha, obviamente, o espírito onde quer que ele vá, encarnado ou desencarnado. A afinidade entre o corpo, esse corpo de carne, e o perispírito, que é o corpo espiritual, está em razão do apego do espírito à matéria, ou seja, vai ficar mais difícil do espírito seguir o seu caminho se ele tiver este apego aqui ao plano material. Está em seu máximo no homem, cujas preocupações todas se concentram na vida e nos gozos materiais. Aí não quer deixar, não quer seguir adiante. Não vai poder pegar nadinha, nenhum lápis vai poder pegar para levar. Isso é só um tormento a mais que o apego gera, inútil, não é? Mas, então, tormento é ficar aqui, preso, não é? Preso mentalmente. Ela é quase nula, quer dizer, essa afinidade entre o corpo físico e o corpo espiritual, essa afinidade é quase nula naquele espírito cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual, uma vez que a lentidão e a dificuldade da separação estão em razão do grau de depuração e de desmaterialização da alma, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Ou seja, não é Deus que faz isso, somos nós. Quer dizer, estamos sujeitos às leis de Deus. E nas leis de Deus é isto, não é? Nós determinamos a nossa própria vibração através do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. Se aqui vamos cultuando a matéria e tudo pela matéria, como é que eu vou largar a matéria? Me pesa, me faz sofrer pensar que eu tenho que abandonar a matéria. A mesma coisa também os encarnados que ficam, não é? Deixá-los viver a vida deles, porque a história deles não acabou na carne, a nossa acabou. Então nós vamos seguir para não ficarmos aqui perturbando quem fica. Vamos seguir nosso caminho, deixar quem está aqui se concentrar na sua vida, entregar os nossos afetos encarnados a Deus, continuar orando por eles, vamos continuar recebendo notícias deles aonde estivermos, mas deixá-los viver. Sempre estaremos, a vida deles, não é? Sempre estaremos conectados pelos laços do amor. Mas nem o encarnado deve pesar com suas lágrimas e lamentos, porque não podia ter morrido, não podia ter me deixado, e encharcar o pobre que partiu com seus lamentos, que isto não vai ajudar quem está partindo, não é? Como também aquele que partiu não ficar aqui, não posso ir, fulano, ciclano, beltrano, como é que eu vou deixar? Não posso, e pesar para quem fica. Libertar tanto aquele que vai, libertar quem fica, e aquele que fica, libertar quem vai. Isto posto, ao mesmo tempo como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência
do tipo de morte sobre as sensações da alma no último momento. O tipo de morte sobre as sensações da alma no último momento. Isso ele vai fazer agora no item 9. Vejamos. Na morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais ou da doença, então, ou por velhice ou por doença, as forças vitais vão se extinguindo e a morte se dá naturalmente. O desligamento se opera gradualmente, até já vimos isso aqui antes. No homem, ou seja, no espírito encarnado, cuja alma está desmaterializada, ou seja, ele já está preparado para seguir adiante, não está aqui preso na matéria densa. E cujos pensamentos se separaram das coisas terrestres, o desligamento é quase completo, antes mesmo da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e não se prende mais ao corpo senão por um laço tão fraco que se rompe sem dificuldade ao último batimento do coração. Que maravilha! Essa é a morte sonho de consumo, mas temos que trabalhar para isto, não é? Não vai se dar por mágica, por milagre. Será trabalho nosso, resultado do nosso próprio trabalho, aqui na nossa mente. Terminamos essa frase. Nessa situação, o espírito já pode ter recobrado a sua lucidez. Na hora do último suspiro, do último batimento cardíaco, já estava lá, não é? Desdobrado, vamos dizer, e lúcido. Já pode ter recobrado sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, do qual está feliz por ter se livrado. Não se livrado do próprio corpo que foi tão útil, mas ter terminado, se livrado, não é demais essa etapa difícil que é a reencarnação. Então, é como se tivéssemos passado de ano. Passamos de ano. Pronto, está bom. Finalizamos, ficamos felizes. A própria extinção da qual está feliz de ter se livrado. Para ele, a perturbação pós-morte, não é? É quase nula. Não é senão um momento de sono pacífico, do qual sai com uma intraduzível impressão de felicidade e de esperança. No homem material e sensual das sensações, não é? No homem material e sensual, aquele que viveu mais no corpo, mais para o corpo do que para o espírito, agora vai um outro caso, não é? Para quem a vida espiritual nada é, nem mesmo uma realidade no seu pensamento, não pensa na sua vida espiritual, é tudo a vida da matéria, a vida da matéria, a vida da matéria, não pensa na vida espiritual. Para quem a vida espiritual nada é, nem mesmo uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para apertar mais os laços que o ligam à matéria. Nada veio relaxá-los durante a vida. A aproximação da morte, na aproximação da morte, o desligamento se opera também gradualmente, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são um indício da luta que o espírito sustenta, que por vezes quer romper os laços que o resistem e de outras vezes se aterra, né, se aterroriza ao seu... mas se aferra, não é se aterra. A terra seria aterrorizar, mas aqui é aferra. De outras vezes se aferra, ou seja, se agarra ao seu corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente, parte por parte. Olha que trágico, não é? O espírito lá se prendendo ao corpo e os laços fluídicos sendo rompidos. E ele sendo como aquele balão que se afasta, que
que tem os laços rompidos daquele cestinho, não é? Balão e cestinho. Aí, tchuf, e o balão sobe e o cestinho, sabe aqueles balões grandes que tem pessoas que ficam no cestinho? Então, nós desencarnamos, é como se o cestinho fosse o corpo físico, o balão, o corpo espiritual. Então, os laços, que são aqueles cabos que prendem o balão ao cestinho, eles se rompem. O cesto cai e o balão vai embora. E o espírito, que não é um balão, né? Pensa, sente, se agarra no cestinho, mas, por fim, o cestinho não tem como se segurar ali sem as cordas. Não dá, não dá. Não, é impossível. Então, ainda podemos ver aqui, vejamos o item 10. No item 10, Kardec nos diz: o espírito se prende tanto mais à vida corporal, esse que acabou de desencarnar, o espírito se prende tanto mais à vida corporal quanto nada vê além dela. Não vejo nada além dela, eu tenho medo. Eu quero ficar aqui, porque eu conheço tudo aqui. Mas isso não podemos. Quer dizer, é mesmo um esforço imenso, angustioso, inútil. Porque é um processo que não tem volta. Não é? Desencarnou, não dá para voltar. Então, sente que ele escapa e quer retê-la, a vida corporal. Então, o espírito sente que a vida corporal está escapando dele. Então, ele quer reter a vida corporal, mas sente que ela lhe escapa. Em lugar de se abandonar ao movimento que o arrasta, ou seja, se entregar e se deixar ir, né, levado por aqueles que o vieram buscar, não é? Gostamos de pensar que são os amigos espirituais, não é? Que a pessoa tenha, vamos dizer assim, plantado esse benefício para si mesmo. Para si mesma, no caso, a pessoa. Em lugar de se abandonar, de se deixar ir pelo movimento que o arrasta, resiste com todas as suas forças. Pode, assim, prolongar a luta durante dias, semanas e meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação, veja, pode já ter morrido, mas fica ali. Nem quer nem abrir o olho. Muitas vezes. O espírito, nesse momento, sem dúvida, não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte, mas com isso não sofre menos. E o vago em que se encontra essa perturbação, não é? A incerteza do que acontecerá com ele se juntam às suas angústias. A morte chega e tudo não está acabado. A perturbação continua. Sente que vive, mas não sabe se é vida material ou vida espiritual. Ele luta, o espírito desencarnou, não é? Ainda até os últimos laços do perispírito, até que os últimos laços do perispírito estejam rompidos, porque isto pode ainda se alongar além do último suspiro, né? Além do último batimento. Esses laços fluídicos, eles vão sendo desfeitos. Isso na morte, não é? Natural, por doença e velhice. A morte pôs um termo à doença efetiva, mas não lhe deteve as consequências. Cristina, nem na morte violenta. Bom, os laços são rompidos assim, mas é claro que o espírito também pode ficar ali preso, agarrado a um corpo físico com o qual não tem mais laços. Não preparou a sua jornada, não é? Então, a morte pôs fim à doença efetiva pela qual passava. Então, é o mesmo caso da doença, né? Mas não lhe deteve as consequências, que é a própria desencarnação.
tanto que existam pontos de contato entre o corpo e o perispírito, deles o espírito sente os golpes e sofre-os. Então, isso vai acontecer, como nós vimos, nos casos de suicídio, né? Então, ainda está cheio daquele fluido vital. E se o espírito, não é? Como ele está dizendo aqui, olha, vejamos lá de novo. Tanto que existam pontos de contato entre o corpo e o perispírito, deles o espírito sente os golpes e sofre-os. Então, vamos dizer que ainda haja energia e sempre tem um resíduo que os bons espíritos procuram dissipar, exatamente para ajudar o espírito desencarnante a não ficar sofrendo esses reflexos, não é? Que vão advir dessa presença ainda de certos pontos de ligação do fluido vital. Então, não vamos esquecer que, assim como quando nascemos, temos os médicos que nos ajudam nesse processo de nascimento, também, ao nascermos do lado de lá, desencarnarmos aqui, também temos os amigos espirituais extremamente preparados para nos ajudar nessa reentrada ao mundo dos espíritos, né? A espiritualidade. Muito bem, e terminamos aqui, então, nosso item 10. Amanhã continuamos com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.